Olá, sejam muito bem-vindos ao FarmingCast, o podcast oficial da Farming Show, realizado pela Algar Farming. Eu sou Maria Clara Barros, jornalista, e vou conduzir esse bate-papo de produtor para produtor. Aqui é um espaço para produtores rurais, empresários, profissionais da área trocarem experiências, conversar e levar informações sobre esse setor tão importante que impulsiona a economia do nosso país. E para começar, hoje eu falo com Idelnei Júnior, ele que é engenheiro agrônomo e consultor técnico da Nutrien. Idelnei, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia. Obrigado primeiro pelo convite de participar. Acredito que esse bate-papo descontraído, falando direto com o produtor, é de grande valia, principalmente pensando no momento de safra que a gente está, pensando a forma como o ano de safra está sendo conduzido, temas relevantes a serem abordados. Acredito que vai ser um bate-papo muito legal e muito produtivo para a gente. A gente que agradece aí a sua participação, seja muito bem-vindo. É importante, né, a gente levar essas informações para os produtores, são muitas vertentes, né, o agronegócio ele tem muito que ser falado. Eu queria começar já, Idelnei, vamos falar da safra. Qual a expectativa, né, da safra para esse ano em relação à safra anterior? Como é que está essa questão hoje? Exatamente, assim, a gente vem de uma super safra, safra passada foi uma super safra, foi a safra que a gente mais produziu. E a gente tinha uma grande expectativa para esse ano para a gente superar a safra passada. O que acontece é que com o El Niño a gente teve algumas dificuldades climáticas que atrasaram um pouco o nosso plantio, tivemos alguns problemas com áreas de replantio. Tudo isso pode impactar na frente no resultado final, mas a expectativa é muito boa. Acredito que a gente vai conseguir alavancar a produtividade, principalmente pensando que a gente está vendo ano a ano subindo produtividade por hectare. Então assim, isso nos leva a crer que o produtor, que a gente está aprendendo a trabalhar melhor a nossa área e a gente está aprendendo a cada vez mais produzir muito mais na mesma área, sem precisar crescimentos vertiginosos de área. Certo. Em relação à chuva, o plantio foi um pouquinho mais tardio esse ano, isso influencia muito, Idelnei? A grande influência que vai ter é na semeadura da safrinha. O que acontece? A gente pega o Mato Grosso, por exemplo, que hoje é o maior produtor do Brasil, a gente teve atraso na semeadura e a gente tem áreas de replantio. O que isso pode impactar? A gente pode perder a janela ideal de plantio do milho safrinha. Logicamente pode impactar na produtividade final, mas assim, ainda é muito cedo para a gente dar um diagnóstico final. A gente tem que fazer o nosso trabalho, é como eu costumo brincar, a gente tem tudo que está na nossa mão, a gente tem que fazer praticamente perfeito, porque clima, vento, nada disso está na nossa mão. Então tudo que está no nosso controle, vamos fazer bem feito e Deus ajuda o resto. Tá certo. Idelnei, e o que está no nosso controle? O que dá para fazer de maneira organizada, né, para poder evitar prejuízos no futuro, aumentar a lucratividade? O que dá para fazer? Hoje a gente tem controle do nosso manejo, então a gente tem controle da qualidade de semeadura, a gente tem controle da qualidade de insumos que a gente usa na nossa lavoura. A gente tem o controle das entradas, então assim, a gente não pode perder time de entrada por maquinário que ainda não está com a manutenção em dia. Então assim, deu abertura para a gente entrar, está dentro da nossa janela, vamos entrar. Então tudo isso está dentro do nosso controle. O que a gente não consegue controlar é clima, chuva. Então lógico, vai ter os percalços pelo meio do caminho, mas a gente tem que tentar fazer uma semeadura perfeita, a gente tem que aproveitar o máximo possível e dentro da nossa realidade climática trabalhar da melhor forma possível. Certo. No ano passado a gente teve uma situação aí que chamou atenção, o preço, né? O preço principalmente do milho caiu muito. O que aconteceu, né? Esse ano tem esse risco também? Exatamente. O que aconteceu ano passado que a gente teve uma queda de preços de commodities em geral, não foi só o milho, foi soja. A gente teve uma super safra, a gente teve um excesso de oferta do grão no mercado, consequentemente exportações não foram os níveis, pelo menos no início ali, que a gente tinha esperado. Então tudo isso gerou uma grande oferta para uma demanda que não estava tão aquecida. Então a gente via muito silo cheio, a gente via muito grão estocado na fazenda. Então assim, o que aconteceu com essa queda de preço da commodity foi justamente a grande oferta que a gente teve.
Para esse ano ainda está muito cedo a gente falar, a gente vem aí andando de lado com a commodity, ela sobe, ela baixa, mas assim, a gente tem uma grande expectativa, principalmente pensando no milho aí. Teve uma redução de área de milho verão, a safrinha pode acabar sendo um pouco prejudicada, então a gente tem uma expectativa de alta do preço do grão, sim. Tá certo. Como que o pequeno e o médio, em especial, né? A gente está falando de todos os produtores de maneira geral, mas como que o pequeno e o médio eles podem se preparar aí para essa safra da melhor maneira? Você já deu algumas dicas, mas em relação a manejo, o que eles podem estar cuidando nesse momento? Bom, assim, hoje a gente está inserido no mercado que a nossa margem de lucro ela é um pouco reduzida. Então ela não nos dá margem para erros. O que é o ideal? O que a gente tem que fazer? Que entra naquilo que você perguntou, o que está no meu controle. Eu tenho que conhecer muito bem a minha fazenda. Eu tenho que conhecer minha fazenda talhão a talhão, bem a fundo. Por quê? Conhecendo toda a minha propriedade, tendo tudo na mão, eu vou saber posicionar exatamente cada cultivar no seu lugar, devido lugar. Eu vou conseguir fazer um uso mais racional de fertilizante. Porque assim, o pessoal, ele tem muito na cabeça que assim, não, quanto mais melhor. E na realidade não é assim. A gente tem que colocar o que a gente precisa. A gente entra até na lei do mínimo com isso. Então assim, se a gente carregar muito algum nutriente, ele passa a ser fator limitante de outro. Tem que ser eficiente. Exatamente. Então assim, a gente tem que ter o uso mais consciente. E como que a gente vai conhecer a nossa fazenda a fundo? É a análise de solo, é pegar os resultados, interpretar muito bem o resultado. Não adianta eu querer fazer um alto investimento, colocar um adubo cheio de tecnologia para uma área que ainda não está totalmente corrigida. Então assim, a gente tem que fazer o básico bem feito. Qual que é o básico? Qual que é o inicial? A gente fazer uma correção do solo muito bem feita, a gente chegar o solo a níveis ideais de correção, tirar alumínio, subir o V%, trabalhar muito bem esse solo, para que aí sim, todo o fertilizante que a gente coloca nele, a gente aproveitar. Certo. Você falou a questão da palha que é utilizada, exatamente, né? O que o pequeno e médio produtor ele tem que ter na cabeça? Ele tem que conhecer a fazenda dele a fundo, ele tem que fazer uma correção muito bem feita para aí sim a gente começar o uso racional de fertilizantes e tudo mais, fazer um posicionamento correto de cultivar e assim por diante. Deonei, você estava me mostrando agora há pouco, né, um plantio ali que foi utilizada a palha e outro que não. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Pensando no ano de El Niño, a gente vem aí de recorde de temperatura, a gente já passou por 5 ondas de calor, tem previsto mais uma. Então como que a palha ela vai te ajudar? Hoje eu atendo uma região que é muito arenosa, é uma região que o regime de chuva é um pouco irregular. Então qual que é a importância da palha? A gente pega uma semeadura feita na palha, se a gente pegar um termômetro no sol a pino, ela vai estar 32, 35 graus. Se a gente passar por uma parte que é totalmente descoberta, esse termômetro facilmente passa dos 60. Então o que isso daí vai influenciar? Não adianta você comprar uma semente de qualidade, com vigor alto, com germinação alta, e o ambiente que ela é inserida, tirar tudo que você comprou de bônus. Então assim, a palha ela vai te ajudar a manter a qualidade da semente e ela vai te ajudar no estabelecimento inicial de stand perfeito. Você vai aproveitar melhor a umidade do solo. A gente está vindo em um ano que a chuva está um pouco regrada, então a palha ela vai fazer com que aquele solo perca menos umidade para o ambiente, e tudo isso no final vai refletir num melhor stand inicial, melhor estabelecimento de planta, melhor desenvolvimento da cultura e assim por diante. É um investimento alto para o produtor? Eu não vejo como investimento alto, porque se você tiver 10% da sua área com replantio, você pagou todo o seu investimento de palha. Vale a pena, né? Vale a pena. Certo. Tem investimento que, na verdade, você não pode pensar no custo só, né? Exatamente. No retorno que ele vai te dar. Você tem que pensar no que ele vai te dar a mais, o que ele vai te dar de segurança para você trabalhar. Porque hoje a gente tem que ter segurança, a gente tem que trabalhar na segurança. É um investimento muito alto, você pegar 2, 5, 10 milhões, colocar no solo ali e ficar simplesmente rezando para chover. Não é assim. A gente tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar muito bem trabalhado todas essas partes que a gente vem comentando, para aí sim a gente atingir uma performance ideal. A agricultura ela é uma arte também, né? Exatamente. Tem todo um cuidado. Falando nessas dificuldades aí, né, que o produtor tem, quais são os maiores problemas, né, enfrentados? A gente pode falar de pragas, a gente sabe que
tem toda a questão do clima e tudo mais, mas quais são as pragas mais difíceis hoje de se controlar? Bom, pensando principalmente, primeiramente soja, hoje a gente tem grandes problemas com percevejo, a gente tem problemas com doenças fúngicas, a ferrugem todo mundo conhece, só que hoje a gente aprendeu a manejar a ferrugem e a gente tem que aprender a manejar doença de final de ciclo. O nome, ele te remete a final, mas na verdade o contágio é lá no início, então ela vai ser infectada no começo. Se você não começar com um manejo fitossanitário muito bem feito, as aplicações de fungicidas feitas no momento correto, isso vai refletir no seu final. Porque aí lá no final sim, ela vai aparecer todos os sintomas, você vai ter as percas, você vai ter tudo. Porém, o contágio é no início. Então, ter um manejo fitossanitário muito bem feito, muito bem planejado, acredito que você consegue mitigar grande parte do seu risco. Passando para a parte do milho, hoje não é segredo para ninguém, a grande dificuldade que a gente tem é com a cigarrinha. Então, qual que é a maneira que a gente busca para fugir? Cultivares com tolerância, a gente ainda não tem uma cultivar que é resistente à cigarrinha, não tem, a gente tem algumas que são tolerantes, mas mesmo assim a gente precisa fazer muito bem o manejo. A cigarrinha, o enfesamento, que é a doença que ela transmite, o contágio também é lá no início. Então assim, milho no V1, V2, V3, a gente brinca que é o milho doce para ela, porque a folha ainda está muito macia, é muito fácil dela atingir esse milho. Mas o sintoma também vai aparecer lá para frente. Então assim, a gente tem que fazer um manejo muito bem feito desde o começo. A partir do momento que você colocou a semente no chão, o manejo fitossanitário principalmente tem que ser muito bem feito, porque tudo reflete no seu final. Idonei, a gente hoje fala muito em sustentabilidade, né? Em produzir de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente. Falando de combate a pragas, por exemplo, como é que você vê a questão do manejo biológico? Vocês utilizam hoje? Já é uma realidade entre os agricultores? O Brasil é um dos principais, um dos países que mais utiliza, né, biológicos, bioinsumos. O que você tem a dizer sobre isso? O produtor, ele começou a enxergar que o biológico é um a mais para ele, é uma segurança para ele. Não é só o manejo químico que vai resolver, não é só o manejo biológico, é a integração dos dois. Então vou te dar o exemplo do milho, por exemplo. Hoje o melhor controle que a gente consegue com cigarrinha é aliando o controle químico com o controle biológico. Então assim, um não vai andar sem o outro, e a gente vem observando ano a ano a crescente que está vindo biológico. Então assim, o produtor, principalmente o pequeno e o médio, que assim, o pequeno e o médio hoje é onde a gente tem a menor rentabilidade, porque o custo dele é um pouco mais alto, às vezes o poder de venda dele não é tão grande, então acaba que isso reduz margem para ele. Então ele está começando a enxergar que o biológico é um mecanismo que ele tem para aumentar a rentabilidade dele por hectare, porque ele vai dar uma segurança a mais para ele. Ele consegue alavancar a produtividade usando o manejo aliado biológico e químico. Existe esse cuidado, né, por parte dos produtores. Sempre existiu, mas hoje é algo que tem sido muito falado dentro do agronegócio, né? Hoje a agricultura regenerativa, tudo relacionado a... Exatamente, e assim, hoje o produto biológico, as empresas também fizeram um grande trabalho de divulgação, porque assim, não adianta eu chegar para você e falar assim, não, usa esse produto aqui que ele vai te dar 10 sacos. Não, usa aquele produto que ele vai te dar mais 5. No final você está colhendo 200 sacos. Então assim, as empresas, elas fizeram um grande trabalho de geração de demanda mesmo, mostraram a campo, até porque assim, o produtor ele é muito resistente. E eu concordo com ele, porque às vezes o que o vizinho faz para mim não funciona, então eu tenho que ver dentro da minha área. Então o que eu posso falar para o produtor que ainda é um pouco resistente com essa tecnologia? Usa, pega 10% da sua área, faz separado, colhe separado, olha o resultado que você vai ter, pega no final, faz seu custo, vê qual foi sua rentabilidade. Eu tenho certeza que você vai ver que você aumentou sua rentabilidade mesmo aumentando seu custo. Só que você aumentou seu custo em 1, 2, 3 sacos, você colheu 5, 10 a mais. Vale a pena fazer o teste, então. Exatamente. Certo. Idonei, como é que você vê o desenvolvimento da agricultura nos últimos anos, né? Porque já tem muito, nas últimas décadas, na verdade, a gente teve várias revoluções aí, tecnológica e tudo mais. Hoje tem muita coisa nova também, né? A gente, utilização de drones, muita tecnologia dentro do campo. Como que você vê e quais os desafios, né? Como você vê o futuro da agricultura hoje para o Brasil?
a gente vem de uma cultura de pecuária extensiva. Então, grandes áreas, pequena lotação. Então, o produtor ele tinha uma fazenda de 1.000 hectares, usava os 1.000 para produzir 500 cabeças no final. O primeiro movimento que teve, a gente intensificar a pecuária. A partir do momento que a gente intensificou, a mesma quantidade que ele produzia em 1.000 hectares, ele passou a produzir em 300. Então ficou aí 600 hectares, 700 hectares ociosos na fazenda. Foi onde começou a ter os arrendamentos. Então hoje o produtor que faz isso, ele tem a renda, continua com a renda de gado dele, mas a fazenda dá mais uma renda para ele, que é o arrendo. Então assim, tudo que vem de tecnologia, eu acredito que é válido. O drone é uma tecnologia que já é realidade, não tem nada mais de amostral, é uma realidade. Tem que ser muito bem trabalhado, a gente ainda tem que aprender um pouco como voar, momento de entrada com drone, porque assim, o drone é como se fosse uma aplicação de avião, é bem próximo de uma aplicação de avião. Então assim, o clima, o vento, a umidade, ele te afeta muito mais. Porque se a gente pegar um uniport, a gente está trabalhando aí com 100, 200 litros por hectare de vazão, 80 às vezes. Se a gente pegar um drone, a gente está trabalhando com 5. Então assim, qualquer mudança brusca de umidade, de temperatura, essa gota ela vai evaporar antes de chegar no seu alvo. Então assim, a gente tem que ter um cuidado a mais, sim. Porém, é uma ferramenta excepcional e eu acredito que é o futuro. Assim como várias outras, né, que estão chegando aí. Exatamente. A cada dia a tecnologia não para, né? São novos aplicativos, novas ferramentas para ajudar o homem do campo, e isso é muito importante. Exatamente, né? E sim, a gente vê isso em tudo, plantadeira, trator, colhedeira, tudo hoje é a base de tecnologia e sempre buscando uma maior rentabilidade para a gente melhorar a nossa performance por hectare. A nossa busca hoje é melhorar a nossa performance por hectare, conseguir produzir mais no mesmo espaço. A performance agrícola, né? Exatamente. Que a gente ouve falar tanto. Então, na verdade, é esse conjunto de fatores, né? Que vão Sim. levar o produtor a ter maior lucratividade, a produzir mais. Exatamente. A rentabilidade do produtor, a performance dele, ela começa lá no plantio. Então, assim, o plantio é a parte mais importante do seu estabelecimento de roça. Porque se você errar no plantio, você errou em tudo para frente. Se você não tiver um stand ideal, se a sua semeadura não for parelha, você vai refletir no seu futuro. Então, assim, todo ponto que você trabalha te dá o resultado final. Uhum. Deonei, agora vamos puxar aqui para Algar Farm, né? Vamos falar, a gente aqui nesse espaço hoje, delícia, nessa sombra aqui na Fazenda Canadá. Como é que começou essa parceria, né, entre a Nutrien e Algar Farm? Como tem sido esse trabalho? Então, eu como vendedor inquieto, curioso, sempre, assim, eu sou da região, então eu sempre escutei falar do Grupo Algar, até então nunca tinha atendido eles, mas curioso que sou, sempre que passava na fazenda dava uma conversadinha com o pessoal de campo da Algar. Então, eu trabalho com isso, eu faço isso, olha isso daqui às vezes está um pouco fora do que tem que ser. Já dava uma dica aqui, Exatamente, então assim, aí foi abrindo portas até que teve o dia que falou, vou te passar pro setor responsável de compras nosso. E ali começou um relacionamento. Então, esse relacionamento a gente está indo para a 3ª safra agora e todo ano a gente está crescendo. Uma parceria que deu certo, acredito né? que a parceria foi boa para os dois lados. Que bacana. E hoje vocês atuam aqui, tem a parte da soja, como é que é a atuação de vocês? Hoje, pensando no meu atendimento ao Algar, é principalmente grãos. Uhum. Então, parte química, parte de semente, fertilizantes, toda essa parte de insumo, toda ela eu trabalho com o Algar, mas pensando mais na parte de grãos. Certo. E hoje você atua aqui na região, a empresa está em toda a região, no país, como é que é? Hoje a Nutrien ela é uma empresa canadense, ela veio para o Brasil em 2018, 2019, então assim, aqui ela é muito nova ainda, mas pensando no mundial hoje nós somos a maior varejista. Então ela veio para cá com a ideia um pouco diferente do resto do mercado, a gente tem a ideia de realmente servir ao produtor. Então a gente quer ser parceiro, a gente não quer só chegar, vender, virar as costas e ir embora. A gente quer ser parceiro, porque a gente acredita que a gente alavanca resultados com parcerias. Então assim,
Vou te dar um exemplo básico. Não é porque eu não trabalho certa linha de produto que eu não vou te recomendar. Se eu chegar na sua fazenda e ver que você precisa, eu vou te recomendar. Isso daí não tem problema nenhum para mim, porque eu sei que é aquilo ali que você precisa para o seu resultado. E assim, isso a empresa, não é nem que ela sabe, isso daí ela instiga a gente a fazer isso, porque ela não quer que a gente empurre produto. Ela quer que a gente realmente passe o que é melhor para o produtor. E Deuney, isso que a gente está fazendo aqui, né, conversando, batendo papo sobre agricultura, levando essas informações para o produtor, isso é muito importante, né? Como é que o produtor, o pequeno, o médio, até o grande mesmo, como é que ele pode fazer para conseguir informações? Ele deve se informar? Porque as novidades, elas chegam a todo instante, né? Exatamente. Tem muita coisa chegando e é importante que ele saiba o que está acontecendo ali no setor, no ramo da atividade dele, né? Acredito que a ideia de um bate-papo descontraído, mais sério, como foi esse, é um dos caminhos que ele pode procurar para se informar. Hoje a informação, na verdade, está na mão de todo mundo, está aqui. Mas assim, ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que a gente vê aqui é verdade. Tem que filtrar, né? Exatamente. Então, qual que é a dica que eu posso dar pro produtor para ele realmente se informar, para ele se inteirar da tecnologia? Porque igual você falou, hoje o mundo ele é muito dinâmico. Então, o que é novidade esse ano, o ano que vem ele vai estar defasado. Então, procura o consultor da sua confiança, procura as empresas sólidas para você se informar, para você conseguir trazer informação para dentro da sua fazenda e usar da melhor forma. Então, acredito que podcasts como esse daqui, o seu consultor de confiança, a própria rede que a gente tem hoje, consegue informar muito bem o produtor. Procurar ir por canais especializados, né? Fazer esse filtro para também não pegar qualquer informação. Exatamente, aí, né? Assim, sempre procurando informações sólidas e confiantes, porque nem tudo que a gente vê na internet é verdade. E hoje muita gente compartilhando o trabalho deles nas redes sociais, né? Hoje tem influenciadores, tem profissionais que estão dividindo, e isso é muito bacana, importante, né? Exatamente, a rede social ela passou a ser, acredito que, o maior meio de comunicação que a gente tem hoje, porque a informação ela anda daqui para o outro lado do mundo em 2 segundos. Hoje a gente vê muita informação desencontrada que não tem um embasamento científico, então assim, é muito bom, a rede social ela te traz muita informação e muito rápido, mas volta a frisar, sempre busca informações concretas e confiáveis. Tá certo. Obrigada, viu, Deuney? Foi muito bom esse bate-papo. Acho que com certeza vocês também aprenderam bastante. Obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite novamente. E assim, parabéns pela ideia, parabéns para a Algar pela ideia. Acredito que vai ser de grande valia para o pequeno produtor, para o médio, para o grande. O bate-papo que a gente teve aqui engloba todo mundo. A gente está inserido no mesmo mercado. Então vai ser de grande valia e parabéns. Obrigada. Deuney Júnior, ele que é engenheiro agrônomo e consultor técnico da Nutrien. Bom, e como ele disse, né, esse é um canal de produtor para que você aprenda mais, para que você tire suas dúvidas sobre o agronegócio. E esse é só um dos bate-papos, né, o nosso segundo podcast. Outros virão, continue acompanhando com a gente aqui nos nossos canais. E muito obrigada pela sua participação.